Muito bem, boa tarde. Pastor Genivaldo Tavares falando de São Paulo. Hoje, dia 14 de dezembro de 2018, 17h30. O vídeo tem por título a intolerância religiosa, mas que posso tratar aqui de qualquer tipo de intolerância, menos a lactose. Bem, eu resolvi falar sobre este assunto. Obviamente eu tenho elementos bíblicos, textos bíblicos com os quais eu posso consubstanciar o pensamento de o quanto devemos respeitar as pessoas, tratá-las com urbanidade, com mais afeto, com mais carinho, mesmo não tolerando, obviamente, o pecado que age na natureza, na vida de muitas pessoas. O pecado que nem Deus tolera, não tolerou em Sodoma e Gomorra, também não vai tolerar na vida de quem quer que seja. A gente sabe que a gente vive um tempo extremamente difícil. Eu me preocupo muito com a questão moral, questão de ética. Por exemplo, sempre tive uma certa apreensão ou uma certa atenção com a vida do povo americano, com o qual sempre se considerou que não toleram mentiras, por exemplo. As coisas têm que ser muito verdadeiras, e quando se fala, está resolvido o problema, vale o peso da palavra. E isso, obviamente, trazendo para o Brasil, fica muito difícil no tocante a saber o quanto uma pessoa está sendo verdadeira e fiel naquilo que prega, naquilo que ensina, naquilo que defende as suas ideias, porque há tanta mentira, há tanta deslealdade, há tanta infidelidade, que é muito complicado você exigir de outras pessoas que têm um comportamento ilibado, se nós não tivermos um comportamento ilibado, se nós não tivermos um testemunho fiel de que o que dizemos é o que praticamos. Isso é muito grave, isso é bastante sério. Pois bem, eu estava verificando algumas definições, e já que a palavra intolerância tem uma abrangência muito grande no tocante àquilo que se pratica na relação entre pessoas. A intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças de crenças e opiniões. Então, falta de habilidade. E aí há casos em que chega a falta de urbanidade, de educação, de respeito, de atenção, que é mais grave. No sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Eu quero acreditar que tolerar pessoas com pontos de vista diferentes, para mim, é a coisa mais fácil que existe. Porque eu não vou carregar ninguém nas minhas costas para fazê-la entender e provar para ela que eu sou a pessoa que tem a razão. Não vejo motivo para isso. E eu posso argumentar com uma pessoa quilometricamente, mas não perco a linha, nem perco o respeito, nem trato com falta de urbanidade. Procuro não ofender, procuro não extrapolar limites, para ultrapassar limites e barreiras que a boa convivência requer. A intolerância também, em alguns conceitos, está baseada no preconceito, podendo levar à discriminação. É muito complicada essa coisa, porque quando você lida com milhares de pessoas, você querer enquadrar todas dentro de uma mesma linha de ética, de consideração, é muito complicado, porque você mexe com a cabeça do ser humano. Vocês viram aí em Campinas, agora recentemente, o sujeito entrou numa igreja católica e atirou, matando pessoas e tirando a própria vida em seguida. Posso dizer que aquela atitude seja de intolerância religiosa? Eu sei lá, para mim, pelo que li, pelo que eu vi, pode ser tudo menos intolerância religiosa. Ele faria aquilo dentro de uma igreja, dentro de um clube, e é que ele achou a oportunidade de entrar numa igreja, talvez significasse muito mais para ele em termos de dizer, olha, eu estou aqui, eu fiz essa maldade e tudo bem, do que qualquer outra coisa, do que ser uma pessoa intolerante. Bom,
Então existe isso, o problema do racismo, sexismo, antissemitismo, homofobia, heterossexismo, etaísmo, e tanta coisa que vai por aí, né? E não se limita a estas formas. Alguém pode ser intolerante a quaisquer ideias de qualquer pessoa, pode haver intolerância. Temos falado recentemente sobre o Natal, e eu estava lendo inclusive porque criaram a data do dia 25, que vinha uma festa lá da Mesopotâmia, e faziam orgias e tantas coisas nesse dia 25, como o nosso carnaval aqui. E aí a igreja cristã, obviamente lastreada pelo Império Romano, como a gente conhece desde o princípio, não é? Até que os papas pudessem afastar o imperador, mas aí aquelas disputas políticas, mas deixa essas questões para lá. Eu quero somente considerar o seguinte, que quando viram que dia 25 ninguém podia apagar, é como no caso, se o Brasil se tornar um país eminentemente cristão, nós vamos chegar e dizer, a partir de hoje não vai ter mais carnaval? Nós não podemos dizer isso, entendeu? O que nós podemos fazer é limitar aquilo que pode ser um abuso a título de populismo ou de cultura, mas acabar sendo um abuso, um desrespeito, que hoje ninguém aceita mais que haja qualquer tipo de observação, de censura, não é, a certos comportamentos. Há pouco tempo atrás vimos aí uma feira cultural, o Banco do Brasil e outras mais, em que apresentaram coisas horríveis, não é? Como enfiar um crucifixo no ânus do sujeito, fazer uma criança tocar no corpo de um homem nu, a pretexto de dizer que isto é uma forma de cultura e que isso faria com que as crianças aprendessem a respeitar o corpo. Me poupe, isso é estupidez de quem bota uma coisa dessa na cabeça e acha que todo mundo vai engolir uma coisa dessa a pretexto de sermos ou não preconceituosos ou de sermos intolerantes, como alguns costumam dizer, né, no tocante a isto. E, além do mais, eu que vivo igreja mais de 50 anos, eu nunca vi em todo o universo da minha comunidade, da Assembleia de Deus, seja lá o que for. Claro que existe casos, quando o evangelismo chegou no Brasil, por exemplo, não queira dar uma de esquecido não, mas meu avô era pastor naqueles anos e houve muita perseguição, queima de igrejas evangélicas, expulsão de evangélicos e pastores de algumas cidades que eram predominantemente católicas. Então, intolerância tem em toda a parte. Para acabar com ela, obviamente, o que precisa é a educação, é a boa formação, é exatamente a frequência com que nós procuramos conduzir as pessoas pelo melhor caminho da convivência social, e tudo bem. Quando eu leio o artigo 5º da Constituição Brasileira, eu fico impressionado pela beleza do texto, e eu até separei alguns aqui, não é? Primeiro, o artigo 5º, né, diz o seguinte, depois vem os incisos, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Isso cabe também para o nascituro, no caso do aborto. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes, né? Vem os incisos, não é? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Quer dizer, ninguém pode querer impor uma educação escolar, por exemplo, voltada para marxismo, voltada para licenciosidades diversas, não é? E prática de sexo inadequada, imprópria para a idade das crianças, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece, são discussões de parlamento aí que não se cansam de falar, não é? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não seja em virtude de lei, no inciso 2. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Nós temos no Brasil, gente, todos os dias, em reportagens, em jornais ou na própria mídia eletrônica, o que há de mais degradante neste país, que é a violação de criança, a prostituição de infanto, que é a miséria da fome, gente pegando comida no lixo porque não tem o que comer, que é mais degradante do que esse negócio, não é?
O que mais que eu estava verificando que eu achei interessante, né? Livre expressão da atividade intelectual, inciso 9, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou de licença. Um país não vive sem censura, não pode ser uma censura exacerbada, mas precisa haver censura, precisa haver limites, porque tem gente que não tem limite, ele acha que todo mundo tem que tolerar, né? Por exemplo, quando se fala em minoria ligada aí ao movimento gay, não é? LGBT, a gente viu aí na Paulista gente transando em plena avenida sem respeitar ninguém. Quer dizer, como é que as pessoas não querem que haja uma imposição de que a censura determine o espaço de cada um? Isso não se pode compreender. Então, veja, uma coisa que eu procuro tomar muito cuidado é com a questão da intolerância religiosa. A palavra palatável, compreende? Quando você vai explicar uma coisa para uma pessoa, você não se aborrece já, como dizem por aí, chuta o pau da barraca, porque você não foi capaz de poder ter paciência, de suportar o desentendimento, ou a fraqueza do fraco, seja lá o que for. Porque a Bíblia que nos recomenda que devemos responder com sabedoria para aqueles que estão fora. Essa é a recomendação da palavra. E quando Jesus veio a este mundo, transitou entre os homens por aí, nós vimos em toda a extensão do Evangelho a maneira como Jesus tratava a meretriz, tratava o cobrador de impostos pela sua, obviamente, né, aquilo que já é velho, né, essa coisa de corrupção. E que mais? Tantas outras questões que Jesus procurou arrancar a pessoa daquele meio sórdido, trazê-la para a sua luz, e nós não queremos ser capazes disso. Hoje eu vi um vídeo, fiquei impressionado com uma menina que foi expulsa, certamente expulsa, né, de uma igreja. Não vou aqui entrar no detalhe porque não é o caso, mas aí eu respondi para alguém lá, não vou voltar, nem sei onde é que está mais, de que muitas vezes a falta de cuidado, de amor, de carinho, de afeto, faz com que muitas pessoas sejam lançadas na mão do diabo. E depois a gente vai reclamar, vai dizer que as pessoas estão dando lugar ao diabo. Às vezes tem gente que, sabe, dá o lugar ao diabo, achando que está fazendo uma grande coisa, exercitando a sua piedade, mas ignora a misericórdia, porque o Senhor decide primeiro aprender o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, meus queridos, tem coisa que é muito cansativo para a cabeça da gente. Quando se trata de Natal, por exemplo, se a pessoa vai falar que não gosta do Natal, separe as coisas, porque a impressão que me dá é que quando você fala todas aquelas bobagens sobre o Natal, você está falando para mim que sou crente, está falando para a pessoa que não é crente lá no mundo, para quem gosta do Papai Noel, para quem idolatra, eu não sei, eu não vejo essas coisas, entende? Eu acho o seguinte, se você não quer... Porque quando se fala em comemorar o nascimento de Jesus, eu particularmente para mim, eu comemoro todos os dias, eu sou grato a Deus todos os dias por ele ter nascido. A escolher uma data para comemorar, se eu pedir para você um texto da Bíblia, não vem com aqueles textos do Antigo Testamento, cuja palavra foi endereçada ora para Israel, ora para as nações rebeldes, e querer aplicar isso à vida da igreja hoje. Tem que ir para as cartas de Paulo, tem que ir para a doutrina, tem que ir para a carta de Pedro, e dizer para mim, onde é que está o erro de você dizer, graças a Deus, Jesus nasceu, se foi 25, claro que não foi 25, claro que não foi dezembro, tá certo? Bem, mas o que é preciso é que Deus nos dê graça, que a gente aprenda a respeitar as pessoas, ser benevolente, cuidadoso, não ser intolerante. Temos que ser intolerante conosco, com os pecados que muitas vezes de perto nos rodeia. Com isso devemos ser tolerantes, nos afastar de tudo aquilo que também nos afasta da comunhão com Cristo. Com isso temos que ser intolerantes, pois a Bíblia diz lá em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa é a palavra para hoje, que Deus vos abençoe grandemente, vos conceda a sua soberana e maravilhosa paz em todo o coração, e que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Aproveite o dia 25, vai entregar folheto na rua, sabe, mostrando por que Jesus nasceu. Pelo menos ninguém vai dizer que não soube que ele veio ao mundo. Ele veio, ninguém, parte alguma, de norte a sul, do oriente ao ocidente, todo lugar, todo mundo sabe, Jesus nasceu. Para que ele nasceu? Para dar a sua vida pelo pecador. E éramos perdidos pecadores, mas Jesus nos resgatou e resgata a todos quanto queiram receber a sua doce palavra. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe, no nome de Jesus.